Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Meus irmãos, mais uma vez eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. E gostaria de convidar a igreja para juntos abrirmos a nossa Bíblia na Epístola de Paulo aos Colossenses. Epístola de Paulo aos Colossenses. E nós vamos ler do verso 12 até o verso 17. Colossenses 3, 12 ao 17. Para aqueles que nos acompanham na internet, nós estamos numa série de exposições na carta de Paulo aos Colossenses. Estamos no capítulo 3, do verso 12 ao 17, é o texto da nossa reflexão nesta noite. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vamos orar mais uma vez ao Senhor e vamos pedir ao Senhor que nos abra a porta à palavra e fale ao nosso coração a partir da exposição fiel da Sagrada Escritura. Oremos ao nosso Deus. Pai querido, mais uma vez estamos diante da Tua palavra, palavra viva, eficaz, palavra que penetra no mais profundo do nosso ser, que desnuda a nossa alma. E agora, meu Pai, que a Tua palavra encontra-se aberta diante de nós, nós suplicamos pela ação, a iluminação, o discernimento do Teu Espírito e também a intrepidez necessária para que possamos ministrar a Tua palavra. Que essa palavra fale ao meu coração e o coração da Tua igreja. Que nós saiamos daqui conscientes de que o Senhor tratou individualmente, de forma particular, com cada um de nós. Fala conosco, Senhor, aquilo que nós precisamos e não pura e simplesmente o que nós queremos ouvir. É assim que eu te oro, meu Pai, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém. O tema da mensagem que nós estaremos ministrando, baseado nesse texto, é a vida nova dos eleitos de Deus, ou a nova vida dos eleitos de Deus. Nós estamos, como eu disse, numa série de exposições nesta carta tão preciosa que é a carta aos Colossenses, onde Paulo doutrina aquela igreja, onde Paulo está chamando a atenção daquela igreja por causa do problema do gnosticismo e tantos outros problemas que nós já vimos nas exposições anteriores. E quando chegamos no capítulo 3, nós temos Paulo aplicando a reflexão teológica doutrinária à vida prática daquela igreja, daqueles irmãos, daquela comunidade. Paulo inicia o capítulo 3
dizendo que nós devemos, uma vez que ressuscitamos com Cristo, por causa dessa união que nós temos com Cristo, que nos levou a morrer com Ele quando Ele morreu, e a ressuscitar com Ele quando Ele ressuscitou, e agora que Ele está sentado à direita de Deus Pai, nós devemos buscar as coisas do alto, já que Ele está no alto. Então nós devemos buscar, pensar, refletir, viver à luz e em função das coisas do alto. Depois, a partir do versículo 5, nós ministramos na mensagem anterior, Paulo começa a chamar a nossa atenção de que, se de fato nós morremos com Cristo, e ele destaca isso principalmente usando a simbologia do batismo. O batismo seria esse símbolo de que nós morremos com Cristo, morremos para esse mundo e temos uma vida nova pela frente. Se nós morremos com Cristo, se nós passamos por essa experiência de morrer para este mundo, nós devemos fazer morrer a nossa natureza terrena. Ou seja, tudo aquilo que diz respeito a essa natureza caída, terrena, pecaminosa, nós devemos abrir mão, nós devemos lutar contra, declarar guerra e matar ou considerar como morto aquilo que diz respeito à nossa natureza terrena. E ele elencou algumas coisas muito pessoais, que diz respeito à nossa vida pessoal. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejos malignos, a avareza, que é a idolatria. Depois ele falou sobre ira, indignação e tantas coisas que nós precisamos abandonar na nossa vida, ou da nossa vida. Precisamos matar da nossa vida. Isso mostrando que nós morremos com Cristo. Só que Paulo, ele não para no negativo. Paulo não está aqui sendo legalista, Paulo não está aqui defendendo o ascetismo, Paulo não está aqui criando regras de homens do que pode, o que não pode, usos e costumes de igreja. Paulo está aqui expondo a palavra de Deus e mostrando aquilo que nós deveremos ser na prática, já que nós somos espiritualmente. Aí, a partir do versículo 12, Paulo continua com aquela imagem do batismo, da nova vida que nós devemos viver a partir do momento que nós tivemos esse encontro com Cristo, que fomos batizados, que morremos para esse mundo, mas agora ele vai tratar os aspectos positivos dessa nova vida. Daí o tema do sermão, a nova vida dos eleitos de Deus. Nós temos coisas a abandonar. E ele já falou no texto anterior. E ele usou duas imagens interessantes. A primeira, fazer morrer, matar a nossa natureza. A segunda imagem, despojar-se, despojar de tudo aquilo que não agrada a Deus. E o que é despojar? Trocar de roupa, tirar a roupa suja e vestir uma roupa nova, limpa. Eu lembrava para os irmãos que talvez o que está na mente de Paulo aqui é que quando as pessoas iam se batizar no primeiro século, elas tiravam a sua roupa comum e elas entravam, alguns estudiosos dizem que elas entravam com uma roupa branca ou uma bata, alguma coisa nesse sentido, elas trocavam de roupa no ato do batismo. Então, tira a roupa suja, vestia uma roupa nova, houve o batismo, símbolo de que você morreu para este mundo, que você tem uma nova vida com Cristo. Continuando nessa visão de trocar de roupa, Paulo começa dizendo aqui a partir do versículo 12, revesti-vos. Se nos versos anteriores ele disse assim, despojai-vos, ou abandone, tire a roupa suja, tire essas coisas que não agradam a Deus, simbolizada aqui pela roupa suja. Agora ele diz, revesti-vos, vistam-se. E vocês vão se vestir de quê? Então ele vai colocar aqui pelo menos
20 imperativos, talvez seja o texto onde tem mais ordens nas cartas de Paulo, para dizer assim: vocês devem abandonar isso aqui, mas agora vocês devem abraçar, vocês devem revestir-se, vocês devem tomar posse, vocês devem viver esses imperativos que eu vou passar para vocês. Mas por que vocês devem viver esses imperativos, esses mandamentos, essas ordens? Então, olha como é que ele diz o texto, para que a gente possa ir caminhando e aplicando na nossa vida. Colossenses 3, verso 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Eu falava na mensagem anterior que todas as ordens de Paulo, elas têm como base os indicativos. Porque nós somos algo em Cristo, porque Deus fez algo na nossa vida, porque Deus operou alguma coisa na nossa vida, nós somos chamados a viver à luz daquilo ali. Morremos em Cristo, devemos fazer a natureza morrer. Ressuscitamos com Cristo, nós devemos buscar as coisas do alto. E agora Paulo está dizendo assim: revesti-vos, pois. Ou seja, se vocês tiraram a roupa suja da ira, da indignação, da maledicência, de tudo aquilo que não agrada a Deus, agora se vistam como eleitos de Deus, santos e amados. 3 coisas interessantes aqui que Paulo coloca. Primeiro, nós somos eleitos de Deus. Meus irmãos, eu sei que eleição é um tema complicado nos dias atuais, mas a doutrina da eleição é bíblica. A doutrina da eleição está na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e não tem como negar. Nós só estamos aqui e nós só somos crentes em Jesus Cristo, só aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, porque Deus, na sua graça, na sua misericórdia, no seu infinito amor, lá na eternidade, Ele escolheu nos salvar, Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. E não porque Ele viu algo de bom em nós, não porque nós cremos nele, não porque nós fizemos alguma coisa, mas a causa da eleição não está em nós, está no próprio Deus, no seu amor, como o texto vai dizer aqui, no amor dele, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, e por causa disso Ele enviou o seu Filho para morrer por nós. E uma vez que Ele enviou o seu Filho, que o seu Filho morreu, não para possibilitar a nossa salvação, mas para garantir, comprar a nossa salvação, nós somos salvos. O que a Bíblia coloca para a gente é o seguinte: Deus criou o homem caiu, e quando o homem caiu, toda a humanidade estava condenada ao inferno, toda ela. Não precisava Deus fazer mais nada. Todos iriam para o inferno se Deus não fizesse nada. Aí Deus, na sua graça e na sua misericórdia, Deus já tinha um plano. E nesse plano Deus disse: eu vou salvar alguns para mostrar a minha misericórdia, a minha graça e também a minha justiça. Aí Paulo diz: vocês são eleitos, escolhidos, não por méritos pessoais, não porque Deus previu em você fé, não porque você tinha qualquer mérito diante de Deus, mas por pura graça e misericórdia do Senhor. Então, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Vocês são eleitos de Deus, mas não só eleitos, vocês são santos. E a palavra santo é separado. A palavra santo, a raiz dessa palavra é cortar. A ideia é de cortar. E quando você corta, você separa. Então, uma vez separado, aquilo ali vai ser consagrado para algo. Então, nós somos santos. Uma vez que nós fomos escolhidos em Cristo,
nós também fomos separados em Cristo, separados para Deus, eleitos, santos e amados. Aqui está o fundamento, não só da separação, dessa santidade, mas da eleição. Nós fomos amados por Deus. Amados. Você já parou para pensar isso, meu querido irmão, minha querida irmã? Você já parou para pensar que você é um eleito de Deus, um escolhido, uma escolhida de Deus, antes da fundação do mundo, ou seja, você não tinha praticado nenhum tipo de obra ainda, você nem existia ainda, mas lá na mente de Deus, Deus já tinha escolhido você, Deus já tinha separado você, e Deus já tinha amado você em Cristo Jesus? E diz Apocalipse que Cristo morreu antes da fundação do mundo, na mente de Deus, nos planos de Deus, nos decretos de Deus. Cristo já tinha morrido lá atrás, por mim e por você. A questão é, se eu sou eleito, se eu sou santo, se eu sou amado, se eu estou sendo alvo desse plano bendito, sacrossanto, dessa obra maravilhosa de Deus, se Deus efetuou na minha vida esta obra, este plano maravilhoso, a ponto de me levar a morrer com Cristo, a ressuscitar com Cristo, a ser salvo em Cristo, como eu devo viver? Como é que eu devo viver? Como é que deve ser a minha prática de vida, o meu dia a dia, o meu caminhar? E aí Paulo diz, como eleitos de Deus, santos e amados, vocês devem revestir-se de algumas coisas. Primeiro, olha como é que ele diz o texto aí. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Que coisa maravilhosa. Deus pegou aqueles que o texto anterior, o versículo 11, diz que eram bárbaros, citas, judeu, grego, gente de toda espécie, gente de todas as raças, tribos, nações, línguas. Deus pegou essas pessoas e realizou uma obra na vida delas. Mudou a vida delas. E a partir do momento que Deus fez essa obra na vida dela, ela vai manifestar na sua vida o caráter de Deus, a natureza de Deus, aquilo que Deus tem, que Deus é e que Deus manifesta nele, de forma plena, absoluta, nós devemos manifestar na nossa vida. Ou seja, a vida cristã não é só o que você abandona, o que você deixa de fazer. A vida cristã também é aquilo que você pratica como resultado da sua união com Cristo, da obra que Deus fez na sua vida. E um ponto interessante aqui é que, a partir desse texto, Paulo está falando aqui de coisas que dizem respeito ao coletivo, a vida da igreja, a comunidade. Quando Deus nos escolheu, quando Deus nos santificou, quando Deus nos amou, Deus nos chamou em Cristo, Deus nos chamou para viver uma vida em comunidade, como igreja, como povo de Deus. E eu não estou falando aqui de denominação, pura e simplesmente, eu estou falando aqui de igreja, de comunidade. Aquela comunidade de Colossos precisava manifestar essas características, essas marcas que pertencem à natureza, à essência de Deus. E se eles eram filhos de Deus, se eles tinham sido de fato eleitos, santificados e amados em Deus Pai, eles deveriam manifestar afetos, entranháveis afetos, amor, misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Por que será que Paulo está dizendo isso para aquela comunidade? Porque, com certeza, lá em Colossos, a coisa estava feia.
Lembre-se que aquela igreja estava enfrentando um problema de infiltração de falsos mestres, de heresia, de ensinos errados. Havia naquela igreja uma infiltração de legalismo, de ascetismo, de filosofias contrárias à palavra de Deus. Tinha gente pensando diferente com respeito a Cristo, quanto à suficiência de Cristo. E uma igreja que está assim, ela com certeza tem problemas de relacionamentos. Com certeza havia discussões, discórdias, contendas, brigas no meio daqueles irmãos, a ponto de Paulo, nos textos anteriores, Paulo dizia assim: vocês despojem-se de toda ira, de indignação, de maldade, dessas coisas que não agradam a Deus. E aqui Paulo diz assim: vocês não só vão abrir mão da ira, da indignação, mas vocês vão agora manifestar. Se vocês são eleitos, santos e amados, vocês devem revestir-se, manifestar na vida de vocês ternos afetos de misericórdia. E é muito interessante a palavra que Paulo usa aqui, porque a palavra na língua grega é uma palavrinha chamada esplagma. E essa palavra tem a ver com entranhas. Essa palavra é usada no texto grego para fazer referência a tudo aquilo que é interior, as entranhas ou as tripas. Lembra lá de Filipenses, quando Paulo está escrevendo, e é nesse contexto também das cartas da prisão, que Paulo diz que os filipenses deveriam amar de forma entranhada. Ali é amar de todo o coração. Entranhas, aqui é o interior, que pode ser traduzido como coração. Então ele diz assim: vocês devem ser tomados de ternos afetos de misericórdia. Vocês devem manifestar amor desde as entranhas. A misericórdia de vocês tem que vir de dentro. Tem que vir de dentro. Não pode ser algo pura e simplesmente exterior. É algo de dentro. Faz parte da sua essência. Por quê? Porque você foi eleito, santificado e amado em Deus Pai. Então, se você experimentou a misericórdia de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, nada mais coerente do que você manifestar essa misericórdia para com os outros, amando de forma entranhada, com ternos afetos de misericórdia. Qual é o ponto de Paulo aqui? Meu irmão, nós só vamos amar o nosso próximo com entranháveis afetos de misericórdia, com terno afeto de misericórdia, quando nós tivermos noção da misericórdia que Deus teve para conosco. Nós não amamos o outro como deveríamos amar. Nós não manifestamos bondade, mansidão, longanimidade, humildade para com o outro. Tudo isso que Paulo está dizendo aqui, porque na prática nós achamos que Deus tinha que nos amar, tinha que nos salvar, porque afinal de contas eu sou bom. Não, querido. Deus colocou o coração dele na nossa miséria, na minha miséria, na sua miséria. E Deus nos amou de forma tal e manifestou misericórdia tal na nossa vida, que nós precisamos amar o nosso próximo, manifestando esse mesmo amor de Deus. E nós vamos amar com ternos afetos de misericórdia. Eu fui alvo da misericórdia de Deus, eu tenho que tornar outras pessoas alvos da misericórdia de Deus. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, um longo ânimo, aquele ânimo que dá para esticar mais um pouco, estica mais um pouquinho.
Você manifesta essas características da natureza de Deus. Você é humilde, você é manso, você é bom. E você tem misericórdia. Eu pergunto para você, meu querido irmão, minha querida irmã, é isso que nós temos visto nas igrejas? É isto que é manifestado muitas vezes nas nossas vidas? A cada dia que passa, ao longo dos anos, eu tenho aprendido que não existe nada mais perigoso do que o ambiente da religião. A religião tem o poder de endurecer o nosso coração, de petrificar as nossas emoções, de não termos mais esse olhar de misericórdia, ou de não termos mais esse terno afeto de misericórdia, de não manifestarmos mais essa mansidão, essa bondade, essa longanimidade, essas características que faz parte da essência do ser de Deus e de todos aqueles que são seus filhos. É triste, meus irmãos, quando os ímpios manifestam mais misericórdia do que nós. Quando tem um coração mais manso, amoroso, bondoso do que nós. Que somos filhos de Deus, eleitos de Deus, separados, amados em Cristo Jesus. Nós precisamos aprender isso aqui, de manifestar estas virtudes. Alguém já disse que a igreja evangélica brasileira ela está sendo mais conhecida pelos seus escândalos do que pelas suas virtudes. Paulo falou aqui de algumas coisas que nós temos que abandonar. Como eu disse, texto anterior, prostituição, impureza, paixão lascívia, maldade, a avareza, que é a idolatria, ira, indignação, maledicência. Mas parece que estas coisas estão mais presentes na vida da igreja evangélica brasileira do que aquilo que deveria estar. Bondade, mansidão, longanimidade, misericórdia, afetos. Onde as pessoas deveriam chegar e se sentir amada, querida, acolhida. A igreja precisa ser um ambiente onde o pecador chega e não é que nós concordamos com o pecado dele, não. Nós abominamos o pecado. Nós abominamos a prática pecaminosa. Mas nós não vamos pegar a banheira e jogar no lixo com a criança dentro. Nós vamos jogar o que está sujo e ficar com a criança. E amar a criança. E lutar por ela. Então nós precisamos manifestar isso aqui. Eu pergunto, meu amado irmão, ao longo dos anos que você é crente, que você é cristão, você tem se tornado uma pessoa cheia de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de mansidão, de longanimidade? Você tem manifestado isso? Essas virtudes fazem parte da sua vida, da sua caminhada como eleito de Deus, faz parte. Eu estava ouvindo a exposição de um pastor, e ele disse assim, que teve que chegar para um irmão da igreja e disse assim: meu irmão, eu tenho que dizer uma coisa para você, com muito amor e muito carinho, mas meu irmão, a cada dia que passa você vai se tornando uma pessoa pior. Parece que quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você estuda, quanto mais você vai para a escola dominical, quanto mais você vai para os cultos, quanto mais você se envolve com a junta diaconal, com o presbitério, com o conselho de igreja, você se torna uma pessoa pior. Vai perdendo as virtudes, vai perdendo a candura, vai perdendo o amor, vai perdendo a misericórdia. Parece que o evangelho vai petrificando a pessoa e tornando ela insensível, a ponto dela se tornar um religioso rabugento, que ninguém gosta, que ninguém suporta.
suporta mais. Em algumas igrejas, o pecador não consegue entrar, meu irmão, porque ele entra, o olhar é de julgamento, como se todo mundo ali fosse perfeito e ele é o miserável. Nas nossas igrejas, quando alguém cai em pecado, um irmão da igreja cai em pecado, ao invés de nós chorarmos com ele, mostrarmos misericórdia, amor para com aquela pessoa, não é concordar com o pecado dela não, mas é olhar para aquela pessoa e dizer assim, poderia ser eu. Nós acabamos de matar. Nós acabamos de matar. Paulo diz, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de mansidão, de humildade, de longanimidade. Aí, olha como é que ele está tratando da igreja, do dia a dia da igreja. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Paulo está falando para a igreja, para a comunidade. Paulo está dizendo, igreja de Colossos, irmãos de Colossos, vocês são eleitos de Deus, vocês foram separados, vocês são amados, vocês são o povo escolhido de Deus, o novo Israel de Deus. Então manifestem, não a velha vida, não o velho homem, manifeste essa vida nova, de um eleito de Deus. Manifeste essas virtudes, e manifestando essas virtudes, suportai-vos uns aos outros. Já parou para pensar isso? O que Paulo está mostrando aqui é que a igreja tem problema. A igreja tem defeitos. Tem gente difícil, tem gente que é difícil lidar. Aqui não é, meus irmãos, uma colônia de férias. Não. Aqui tem gente de todo tipo. E por isso Paulo está dizendo, suportai-vos uns aos outros. Vai ter gente na comunidade, vai ter gente na igreja, que você tem que fazer um esforço para suportar aquela pessoa. Não só ser suporte na vida dela, mas, sobretudo, você manifestar estas virtudes anteriores, suportando aquela pessoa, entendendo ela. E ele diz, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, que vocês perdoem. Meus irmãos, se tem uma coisa certa na nossa vida, é que nós decepcionamos as pessoas e as pessoas nos decepcionam. Por isso que Paulo está dizendo para aquela comunidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. O que ele está dizendo? A igreja é perfeita, nunca ninguém vai machucar ninguém, nunca ninguém vai dizer uma palavra que está fora de contexto e que muitas vezes machuca. Não. Agora, o que eu tenho que fazer? Se eu sou um eleito de Deus, se eu sou amado de Deus, se eu sou a igreja de Deus, se eu sou um servo verdadeiro de Deus, eu vou manifestar essa virtude, eu vou suportar o meu irmão. Ele é crente, ele é um servo de Deus, ele é um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas tem coisas na vida dele que está precisando que eu manifeste perdão, misericórdia, amor, mansidão, bondade, longanimidade, que eu suporte ele e que eu perdoe mutuamente. Aqui está dizendo que a comunidade, se não houver isso na comunidade, meu irmão, a igreja está fadada ao fracasso. Quando não existe perdão na comunidade, quando o que existe na comunidade é um legalismo exacerbado, é uma santidade religiosa,
uma santidade fora do comum, onde as pessoas se colocam no pedestal como se fossem perfeitas, e aí pisou na bola com você, você não quer mais saber daquela pessoa, você não quer mais caminhar com ela, nunca mais olhe para mim. Acabou a igreja. Acabou a igreja. Porque do pastor ao diácono são pecadores, como você. E aí é preciso que haja perdão mútuo. É como no casamento. Você quer um segredo para permanecer casado e em paz? Você vai ter que aprender a perdoar o seu cônjuge. Porque ele não é perfeito. E você também não é perfeita. Tem que haver perdão mútuo. Tem que haver amor, misericórdia, bondade, mansidão. É assim no lar, é assim na casa de Deus. E aí nós vamos suportando uns aos outros, perdoando mutuamente uns aos outros. E caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, olha o que Paulo disse: assim como o Senhor perdoou você, assim também fazei vós. Ah, não, fulano pisou na bola comigo, não quero nem saber, nunca mais olhe para a minha cara. Foi assim que o Senhor fez com você? É assim que o Senhor faz com você? É assim que o Senhor lhe trata? É assim que você deseja que Deus lhe trate? Toda vez que você peca e você vai pedir perdão a Deus, é essa postura que você quer que Deus tenha com você? Ou quando é com você, comigo, nós queremos misericórdia? Porque é muito fácil não manifestar misericórdia para com o outro. Agora, quando eu preciso da misericórdia de Deus e do outro, aí sim, né? Aí é outra história. O outro falhou, pisou na bola, eu vou ser taxativo, rígido, vou agir com força. Agora, quando sou eu que piso na bola, aí eu quero que Deus, o meu marido, a minha esposa, o conselho, o pastor, que todo mundo entenda, até porque eu não sou tão ruim assim. Eu errei, mas eu preciso que você manifeste misericórdia para comigo. Aí Paulo diz: assim como o Senhor perdoou você, se você tem motivo de queixa contra outro, ou se vocês têm problemas, que vocês se perdoem. Meus irmãos, a igreja é a comunidade do perdão ou daqueles que foram perdoados. E Deus perdoou eu e você de uma dívida impagável, como diz a parábola. E nós não temos nenhum motivo, nenhuma razão para não dizer que perdoa alguém. Lembra da parábola, né? O Senhor perdoou aquele que devia 10.000 talentos e ele não quis perdoar o seu conservo que lhe devia 100 denários. O Senhor lhe perdoou uma dívida de 150.000 anos e ele não quis perdoar a dívida do seu conservo de meses. Mas quantas vezes nós agimos assim? Quantas vezes nós agimos assim? E por agir assim, nós estamos fugindo da característica dos eleitos de Deus. O ponto aqui é o seguinte: você quer saber se você é um eleito de Deus? Não é lendo os livros de R.C. Sproul ou de Augusto Nicodemos, não. Pode ler, os livros são bons, são maravilhosos, vai ensinar a doutrina da eleição. Mas você quer saber se você é um eleito de Deus? É se você manifesta amor, perdão, misericórdia para com o seu próximo, assim como o Senhor manifestou na sua vida. Simples assim. Sabe por quê? Somente quem foi muito perdoado é que sabe o valor do perdão. Somente quem foi alvo de uma misericórdia muito grande é que sabe manifestar a misericórdia. É quando nós tomamos consciência de que nós estávamos perdidos, condenados, nós éramos miseráveis, nós merecíamos e merecemos o inferno. E Deus nos salvou, nos perdoou, nos redimiu, nos trouxe para a sua casa. E agora Ele diz: manifeste essa bondade para com o outro, a ponto de, se tem motivo de queixa contra o outro, perdoe-se mutuamente. Perdoe-se. Mas eu já vi na igreja
E não foi na igreja lá da Coreia, não. Foi aqui. Eu já vi alguém se levantar para pedir perdão a outro irmão, e o irmão ficou sentado e não manifestou perdão. A pessoa, num culto de Santa Ceia, foi lá e disse assim: fulano, me perdoe. E a pessoa ficou, Agora, quando está cantando, se der um microfone, se der a liderança de uma sociedade interna, aí é a melhor pessoa do mundo. Olha como é que Paulo continua o texto para cada um de nós. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que coisa maravilhosa. Esse texto é belíssimo. Paulo está dizendo, acima de tudo isso que eu estou dizendo aqui para vocês, dessas virtudes que eu estou defendendo, que deve fazer parte da vida de vocês, esteja o amor. E aí ele coloca o amor como o vínculo da perfeição. O que é o vínculo da perfeição? É o elo. Eu gostei muito de um comentarista que ele disse assim: o amor aqui é o laço que une a perfeição, que gera a perfeição na igreja, que vai gerar a perfeição aqui no sentido de maturidade, de crescimento, de você estar mais próximo de Deus, de uma vida plena. Lembra que Paulo está tratando de uma vida plena na carta aos Colossenses? Se a igreja quer ter uma vida plena, uma vida perfeita, uma vida madura, uma vida que agrada a Deus, se ela quer ser uma igreja de fato, acima de tudo, o que tem que reinar na igreja é o amor, que é o que dá o laço, o elo, é o vínculo da perfeição, da maturidade, é o amor. Agora, João foi muito claro: filhinhos, não amemos de palavras, mas de fato e de verdade. É fácil falar sobre amor. É fácil falar sobre perdão. É fácil dar uma palestra e dizer ame, perdoe, exerça misericórdia. Difícil é manifestar isso quando o outro está precisando. Difícil é nós colocarmos em prática o que Paulo está dizendo aqui e fazermos do amor esse laço, esse elo que vai dar a perfeição na casa de Deus. É manifestar esse amor. Isso levou C.S. Lewis a dizer que é mais fácil falar sobre perdão do que perdoar. É mais fácil falar sobre amor do que manifestar amor. Nós cantamos o amor, nós pregamos sobre o amor, nós lemos poesia sobre o amor, nós falamos desse amor. Mas muitas vezes ficamos no campo da retórica, da filosofia, da conjectura teológica, mas não manifestamos esse amor que é o vínculo, o laço, o elo, o ligamento da perfeição na casa de Deus. Meus irmãos, a igreja tem que ser conhecida como a comunidade do amor. Do amor. A igreja tem que manifestar o amor de Deus. A igreja tem que mostrar para esse mundo que ainda existe um lugar onde as pessoas amam a Deus, amam o próximo e se amam. Agora, se o mundo chega aqui e olha e vê que a igreja está se mordendo, como diz lá na carta aos Gálatas, se o mundo olha para nós e não vê perdão, não vê misericórdia, não vê bondade, não vê mansidão, não vê o amor como vínculo, que negócio é esse? A gente fala muito em evangelização. Aí a gente sempre entende a evangelização como distribuir folheto de porta em porta. Amém. Mas não existe identidade melhor para o cristão do que a identidade do amor. É você ser conhecido como alguém que ama. Que ama.
Aí ele diz, acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Cada parte desse texto aqui é fundamental, e eu estou simplesmente arranhando aqui, tendo que correr. Ele diz que o amor seja esse vínculo, esse laço, esse elo da perfeição na igreja. Então, vamos pensar aqui na igreja do Pirangi. O que deve unir a igreja do Pirangi? O cafezinho depois do culto, um almoço, um jantar, isso, aquilo, outro. Tudo isso é bom, é importante, mas se não tiver amor, não vale nada. O amor é que tem que dar esse vínculo da perfeição. Mas a outra coisa é a paz de Cristo. E ele está dizendo que a paz de Cristo, ela deve ser o árbitro, o juiz, aquele que vai julgar e que vai determinar e que vai dar o rumo na casa de Deus. É a paz de Cristo. A igreja não pode viver em pé de guerra, a igreja não pode viver em contenda, em confusão, porque ela deve manifestar não só amor, essas virtudes anteriores, mas o que deve reger a igreja é a paz de Cristo. E ele foi muito claro, a minha paz vos dou. É quando a igreja depõe as armas, é quando a igreja se perdoa mutuamente, é quando a igreja manifesta essa reconciliação, é quando nós celebramos a paz entre nós. Não é que não vai ter problema, sempre vai ter problema, sempre vai ter dificuldade, mas nós buscamos essa paz de Cristo como o árbitro, como o juiz, como aquele que vai julgar e que vai determinar e que vai direcionar a nossa comunidade, a nossa vida. E ele diz assim, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo. Ele está falando aqui da igreja. Ele está dizendo assim, a paz de Cristo deve reinar no meu coração, e essa paz ela vai reinar na igreja, na qual nós fomos chamados como um só corpo. E seja agradecido. O que ele está dizendo aqui? Meu amado irmão, minha amada irmã, em nome de Jesus, nós não estamos aqui num campeonato. Nós não estamos aqui para saber quem sabe mais, quem pode mais, quem tem mais. Não. Nós não estamos aqui para saber, por exemplo, quem prega melhor na igreja do Pirangi, quem canta melhor, quem dirige a sociedade interna melhor. Nós não estamos aqui para disputar homens com mulheres, jovens com os adultos, conselho com a junta diaconal, pastor com presbíteros. Nós não estamos aqui para isso, nós somos um corpo, nós não estamos em lados opostos. Nós somos um corpo que deve convergir para essa unidade. Se o corpo não estiver unido, se o corpo não estiver trabalhando em conjunto, esse corpo vai perecer. E para que esse corpo continue ativo, é preciso que a paz de Cristo que reina no meu coração, reine neste corpo que é a igreja, e nós vamos ser agradecidos a Deus por fazermos parte desse corpo, a igreja do Senhor. Mas como é triste, meus irmãos, quando a igreja se transforma no oposto daquilo que ela deveria ser. Quando a igreja se transforma num ambiente de disputas, de querelas, de contendas, de disse-me-disse, de tantas coisas ruins, a ponto de você dizer assim, não está sendo mais um ambiente saudável para mim. Não está trazendo mais paz no meu coração, não está trazendo mais nenhum benefício para a minha vida. Paulo está dizendo, como santos e amados, como eleitos de Deus, manifestem a comunidade de vocês, manifestem essas virtudes e tenham como laço o amor e a paz de Cristo, que é o vínculo da perfeição,
e sejam agradecidos. Agradecidos. Você já parou para pensar nessa obra de Deus na sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã? Você já parou para pensar o quanto nós precisamos ser agradecidos por fazermos parte desse novo Israel de Deus, da igreja de Deus, deste povo de Deus? Você já parou para pensar no quanto nós deveríamos ser agradecidos por Deus estar exigindo de nós algo que Ele fez na nossa vida? Deus não está pedindo nada de nós que Ele não fez. Ele nos perdoou e está dizendo perdoe. Ele nos amou e está dizendo ame. Ele nos abençoou e está dizendo assim, abençoe o seu próximo. Manifeste isso na vida dele. Caminhando para a nossa conclusão, olha o que Paulo diz ainda. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Isso é tão sério. É claro, Paulo está falando aqui num contexto onde você não tinha Bíblia impressa. Então a ideia aqui, primeira, é você ia para a igreja, você ouvia a palavra de Deus, e aquela palavra entrava em você, e Paulo está dizendo que essa palavra habite em você, que ela faça parte da sua vida. Hoje nós temos a Bíblia, nós temos em áudio, em vídeo, nós temos pregações no YouTube, nós temos tudo isso, mas a pergunta é, a palavra de Deus está habitando no seu coração? Eu não estou perguntando se você tem uma Bíblia em casa. Eu não estou perguntando quantas vezes você já leu a Bíblia. Eu não estou perguntando quantos sermões você já ouviu na sua vida. A pergunta que eu estou fazendo para você e para mim é o que Paulo diz aqui. Habite ricamente a palavra de Cristo em vós. Essa palavra habita em você. Essa palavra, ela penetrou na sua alma e ela está transformando a sua vida. Veja, ele não está falando aqui para ímpio, ele está falando aqui para crente. Está falando para a igreja. Para mim e você. Meus irmãos, o maior desafio da nossa vida é ouvirmos a palavra de Deus, ou lermos a palavra de Deus, e quando é de fato palavra de Deus, nós fazemos essa palavra habitar no nosso coração. Penetrar no nosso coração, na nossa vida, a ponto dela dirigir a nossa vida. Mas se eu não estou enganado, acontece com você o que acontece comigo. Quantos sermões nós ouvimos que entrou aqui e saiu aqui? Quantas vezes nós lemos a Bíblia, mas aquele texto não entrou na nossa alma, não faz parte do nosso DNA, não dirige a nossa vida. Eu não sou contra você ter uma leitura sistemática da Bíblia, já fiz várias vezes. Mas muitas vezes é perigoso você cair no automático. Eu vou ler a Bíblia em um ano, 3 capítulos durante a semana, 5 capítulos aos domingos, começo dia 1º de janeiro, 31 de dezembro, eu estou lendo Apocalipse 22. Ou vou seguir o método de fulano de tal, de cicrano, e eu vou ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Aí, leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse 5, 6 vezes. A pergunta é, qual da palavra de Deus que você leu, que de fato está habitando no seu coração? Eu já assisti toda a série do Augusto Nicodemos no YouTube, do reverendo Hernandes eu escuto direto, o reverendo Diogo eu escuto também, eu estou escutando a palavra de Deus. A pergunta é, dessa palavra que você ouviu, quantas está habitando no seu coração? Às vezes eu me pergunto isso, irmãos. Eu gosto de ouvir a palavra, de ler a palavra, de meditar na palavra, não só de pregar. Mas às vezes eu me pergunto assim, puxa vida, eu já ouvi esse sermão aqui, essa palestra, 5, 6 vezes, mas será que eu comecei a viver? Ou será que eu me tornei um mero ouvinte e não praticante?
Esse é o perigo nosso, é um pecado nosso. Você pode correr o risco de todo domingo estar aqui na igreja, ouvindo, mas se você não permitir que essa palavra habite no seu coração, você está perdendo o seu tempo. Perdendo tempo. Daí eu tinha um irmão lá na congregação de Guarapes, que ele dizia assim: pastor, eu acho que o senhor deveria passar o ano todinho pregando só João 3,16, João 3,16, João 3,16. Quando a gente começasse a viver, o senhor mudava o texto. Porque às vezes é desanimador para o pastor, para o pregador e para a própria igreja. Você chega no final do ano e você vê assim, quem usa esboço, né? No meu caso eu não uso esboço, mas eu tenho uma caixa de sermão de 10 anos de ministério. Está lá. Aí você olha e diz assim: meu Deus, disso aqui, será que eu vivi 1%? Será que habitou em mim? Será que está fazendo parte da minha vida? Que a palavra de Deus habite em vós. Não é na estante, não é no celular, é habite em vós. Leia um capítulo por dia, um versículo, mas que aquele versículo habite em você. Que aquela palavra faça parte do seu coração, da sua vida, do seu dia a dia. Comece a viver essa palavra na sua vida. Eu tinha um professor no seminário que ele fez uma experiência com os jovens da igreja que ele era pastor. Ele se reunia com a moçada, lia um capítulo da Bíblia e ele dizia: agora vocês vão sair daqui e durante essa semana vocês vão ler esse capítulo todo dia e vocês vão colocar em prática. Faça esse exercício. Lê o capítulo, meditou naquele capítulo, tem uma ordem, tem um mandamento, tem algo que Deus está mandando você fazer ali, coloque em prática. No outro sábado, quando eles voltavam, eles iam dar o testemunho do que aconteceu na vida deles, pelo fato deles estarem lendo aquele capítulo e se esforçando para colocar em prática naquela semana. Coisas extraordinárias, experiências tremendas de alguém que disse assim: eu vou ler aqui e eu vou viver à luz disso aqui. Eu vou permitir que essa palavra habite na minha vida. Nós vamos ver aqui na sequência que depois dessa perícope aqui, no capítulo 4, Paulo vai falar para o esposo, para a esposa, para o filho, para o empregado, para o patrão, para o pastor, para os presbíteros, para toda classe de pessoas. Porque a palavra de Deus fala com todos nós. A questão é, será que nós vamos fazer com que ela habite no nosso coração? E não só isso, olha como é que diz o texto: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Que coisa maravilhosa, irmãos. Paulo está dizendo que a palavra de Cristo habite em vocês. E uma vez que a palavra de Cristo está habitando em vocês, instruí-vos mutuamente. Leve ensino uns para os outros. Que coisa linda. Uma igreja que ama a palavra de Deus, uma igreja que vive lendo, que coloca a palavra de Deus no seu coração, ela tem capacidade de instruir uns aos outros. De você chegar na casa do irmão e abrir a Bíblia e ler um texto e meditar naquele texto e aplicar aquele texto para a vida da outra pessoa. Antes de ontem, a irmã Damares foi lá em casa orar pela minha mãe e ler um texto da palavra de Deus. E ela trouxe uma palavra tão maravilhosa. Nos abençoou tanto aquela palavra, Damares. Rápidos, ali, 5 minutos. Mas a palavra de Cristo estava habitando no coração dela. Ela tinha meditado durante a semana naquele salmo tinha falado o coração dela. Aí, de repente, ela chegou na casa e disse assim: vamos meditar nisso aqui, instruindo uns aos outros mutuamente. A palavra de Cristo habitando em nós. Oh, meus irmãos, como é bom quando os crentes se reúnem para conversar sobre a palavra de Deus. Deixa eu revelar uma coisa a vocês aqui. Quando eu fui para o seminário, eu já tinha uma biblioteca com mais de 1000 livros. Quando eu fui para o seminário.
Quando eu fui para o seminário, eu já tinha conhecimento de teologia, eu já tinha lido vários livros de teologia, de história, de hermenêutica. E sabe, isso foi fruto de amizade, de irmãos que nós nos juntávamos para ler a Bíblia, para estudar, para meditar, para conhecer. Quando eu cheguei lá no seminário, já tinha uma base muito boa, porque eu tinha um grupo onde a gente se reunia para orar, para ler a Bíblia, para estudar, para conversar. Então, meu irmão, em nome de Jesus, nós precisamos resgatar isso na vida da igreja. Resgatar isso. Ele está dizendo, instruí-vos mutuamente. Aí ele diz assim, com sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Uma igreja que se reúne para louvar a Deus, e aí tem salmos, tem hinos, tem gratidão no coração, um povo que está saudável, feliz. É uma igreja que não tem problema? Tinha problema. Nós vimos aqui Paulo mostrando os problemas. Toda igreja tem problema, porque toda igreja é formada por pecador. Mas a diferença é, Paulo está dizendo, se vocês viverem como eleitos de Deus, santos e amados, vocês vão manifestar estas virtudes, o amor vai ser o vínculo da perfeição, a paz de Cristo vai reinar sobre vocês, vai ser o árbitro. Não é o pastor que vai determinar a vida da igreja, não. É a paz de Cristo, o amor de Deus e a palavra de Deus habitando ricamente em vós. É a palavra de Deus, não é conto da carochinha, não é isso ou aquilo, é a palavra de Deus habitando no coração do povo. E aí, um vai instruindo o outro, um vai exortando, ensinando, vão louvando o Senhor, tem salmo, tem hino, tem cantos espirituais, tem gratidão no coração desse povo. Lembra da igreja primitiva? Lembra de Atos? Aquele povo louvava a Deus, aquele povo tinha a palavra, aquele povo tinha uma vida de comunhão, aquele povo vivia uma vida tão abençoada. Eram perfeitos? Não. Mas eles tinham uma vida tão abençoada, a ponto de dia a dia acrescentava o Senhor os que iam sendo salvos. E mais, eles caíam na graça da comunidade. É porque às vezes a gente esquece das coisas, mas deixa eu fazer uma pergunta para os pais aqui. Para os pais que estão aqui. Quem tem filho pequeno aqui, levanta a mão aí, por favor. Filho pequeno que está na escola. Você vai escolher uma escola para o seu filho. Aí você chega lá na escola, para conhecer a escola. Aí você vê as crianças se mordendo, se machucando, professor brigando, tapa vai, tapa vem, uma bagunça, um problema sério. E aí? Aí Priscila diz assim, achei a escola perfeita para o meu filho. Essa escola aqui é maravilhosa. É aqui que eu vou colocar meu filho. Você acha que Deus vai mandar os filhos dele para uma igreja que mais parece um inferno do que o céu? Que Deus vai pegar um filho dele, por quem Cristo morreu, e vai mandar para uma comunidade onde o povo não manifesta amor, não manifesta graça, misericórdia, mansidão, perdão, a paz de Cristo. Aí às vezes a igreja está diminuindo, está morrendo, e nem sempre a culpa é do pastor. É porque sempre a culpa é do pastor. Sempre nós colocamos a culpa no pastor. Nem sempre a culpa é do pastor. Tem momentos que é, mas nem sempre é. Às vezes está faltando a paz de Cristo, a palavra de Deus, o amor como vínculo, a manifestação dessas virtudes, essa comunidade sadia, saudável, que quando Deus olha, Deus diz, eu vou mandar meus filhos para ali. Eu vou matricular meus filhos naquela comunidade ali. Porque aquele povo ali tem defeito? Tem. Nenhuma escola é perfeita. Mas aquele povo ali está buscando viver o melhor. Aí ele conclui dizendo assim, e tudo o que fizerdes, seja em palavras,
seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Agora, Paulo colocou a pá de cal. Porque Paulo está falando aqui da nossa vida. Ele vem falando do que nós precisamos deixar de ser e do que nós devemos ser. Ele vem falando do que nós precisamos fazer morrer na nossa vida. Ele vem falando do que nós precisamos despojar-nos, tirar a roupa suja e colocar a roupa nova. Ele deu os imperativos, tudo aquilo que nós devemos viver na nossa vida. Mas aí ele vai dizer assim, quer tirar a prova dos 9? Se você está vivendo uma vida como eleito de Deus, como santo, como um amado de Deus, como um homem de Deus, não é a regra da igreja, o uso e costume da igreja, o que o pastor A, B ou C pensa. O que o pastor A, B ou C pensa, problema dele. Quer tirar a prova dos 9 na sua vida? Quer ter uma regra na sua vida, se você está vivendo realmente como eleito de Deus, uma nova vida? Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, seja o que for, você vai fazer em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Você vai vestir uma roupa, você vai vestir aquela roupa em nome de Jesus e dando graças a Deus. Você vai frequentar determinado lugar, você vai frequentar aquele determinado lugar em nome de Jesus e dando graças a Deus. Você vai exercer determinada função na igreja ou em qualquer lugar nesse mundo, você vai fazer em nome de Jesus, dando graças a Deus. Coloca essa regra na sua vida. Começa a viver à luz disso. Lembra daquele livro de Charles M. Sheldon, Em Seus Passos, o que Faria Jesus? É um livro interessantíssimo. Alguns criticam a filosofia do livro, tem alguns exageros, mas a mensagem em si é muito boa. A ideia é, se Jesus estivesse aqui no meu lugar, como é que ele agiria? Como é que ele faria? Se você puder ler esse livro, leia. Em Seus Passos, o que Faria Jesus? Tem um filme também. Se Jesus estivesse aqui no meu lugar, como pastor da igreja do Pirangi, como Jesus agiria no ministério da igreja do Pirangi? Se Jesus fosse um presbítero no conselho da igreja, como é que ele era presbítero no conselho? Diácono, presidente de sociedade. Se Jesus fosse um médico lá numa UPA de plantão, como é que ele atenderia as pessoas? Um enfermeiro, um engenheiro, um motorista. Se Jesus estivesse ali, como ele faria? É uma regra para a nossa vida. Paulo está dizendo, tudo é em nome de Jesus e dando graças ao Senhor. O desejo do meu coração, meus irmãos, é que essa palavra simples, clara, objetiva, ela possa estar impactando você, assim como impacta a mim. Que a gente possa olhar para a nossa vida, aquilo que nós precisamos abandonar, versos 5 a 11, e aquilo que nós precisamos abraçar, versos 12 a 17, e dizer assim, Senhor, me dá graça, para que eu viva a minha vida no Teu nome, e para dar graças ao Senhor. Eu queria terminar com uma experiência que eu ouvi há alguns anos atrás, do pastor Hernandes, foi pregar numa igreja, e quando ele terminou o sermão, um sermão duro, os jovens da igreja botaram o pastor Hernandes num canto. E um dos jovens mais atrevido botou o dedo no rosto do pastor Hernandes e disse, nós não aceitamos esse tipo de pregação aqui. Quem foi que disse a você que tem problema nós tomarmos uma cervejinha, irmos para a balada, vivermos, curtir a vida como jovem? Quem foi que disse a você que tem problema isso? No domingo nós estamos na igreja. Nós servimos no louvor, nós fazemos isso, fazemos aquilo, nós nascemos na igreja. Quem foi que disse que tem problema a gente ir para a balada e curtir a vida como jovem? E o pastor Hernandes disse que olhou no olho daquele rapaz, que era o mais atrevido,
e disse assim: não tem nenhum problema. Agora, eu só faço um desafio a você. Qual? Quando você estiver lá na boate, no meio da balada, você diga: eu estou aqui em nome de Jesus. E eu estou aqui dando graças a Deus. Quando você estiver lá na mesa de bar, quando você estiver no motel, você diga: eu estou aqui em nome de Jesus. E estou dando graças a Deus. É a primeira regra. E a outra regra é lá de 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou faça outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quando você estiver lá na balada, você diga: eu estou aqui glorificando o nome de Deus. Se você conseguir fazer estas coisas com esta regra, está tudo bem. E tchau, foi embora. Pastor Hernandes conta que passou os anos, depois de mais de 5 anos, ele voltou naquela igreja para pregar, e uma irmã da igreja veio chorando e disse assim: pastor, faz tempo que eu queria conversar com o senhor. Eu não sei o que o senhor disse para o meu filho naquela noite, mas naquela noite Deus mudou a vida do meu filho. Meu filho hoje é um homem de Deus, envolvido na casa de Deus, faz a obra missionária, a vida dele mudou, meu filho ora, meu filho lê a Bíblia, meu filho foi transformado, a vida dele foi completamente transformada depois daquele confronto que o Senhor fez a ele, a vida dele mudou. Nós não estamos falando aqui de legalismo, de usos e costumes, de regra de homens, a igreja aqui nunca vai criar regra para você. Agora a regra é essa aqui, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Quando você for vestir uma roupa, minha irmã, não é para mostrar seu corpo. Vista a roupa em nome de Jesus e para a glória de Deus, a beleza de Deus. Quando você for fechar um negócio, meu irmão, pense na glória de Deus, pense no nome de Jesus, dê graças a Deus. Não faça como o miserável que estava dando graças pela propina. Não, dê graças a Deus, porque você está glorificando o nome de Deus. Que nós possamos viver como eleitos de Deus, santos e amados, que a palavra do Senhor habite ricamente em nosso coração. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor? Vamos pedir ao Senhor